Ok, pessoal, vamos continuar o nosso treinamento. Agora vamos falar do contrato temporário, né? Aqueles trabalhadores chamados temporários. É uma modalidade de contrato que vem de uma lei específica, fora da CLT. É o contrato instituído pela Lei 6.019 de 74, que foi regulamentado pelo Decreto 73.841 de 74 também, ok? O que são os trabalhadores temporários? Falando de uma forma bem resumida, tá? Os contratos temporários são aqueles que começam e podem terminar a qualquer momento no prazo máximo previsto. Até a reforma trabalhista, o contrato temporário poderia ser de 90 mais 90 dias, ou seja, total de 180 dias. A reforma trabalhista trouxe uma mudança que esses contratos vão ser inicialmente de no máximo 180 dias, ok? E depois podem ser prorrogados por mais de 90 dias. Falando-se em meses, ficaram 6 meses inicialmente, podendo ser prorrogado por mais de 90 dias, ok? Dando um total de 9 meses de trabalho. O trabalho temporário, o contrato de trabalho temporário é um contrato a prazo determinado, ou seja, o contrato começa e o trabalhador sabe que a qualquer momento ele pode acabar, mas que no dia máximo previsto é onde ele deve terminar. Se ultrapassado o limite inicial de 180 dias e não houver o procedimento de prorrogação, que é um procedimento que deve ser feito com o trabalhador e informado ao Ministério do Trabalho, esse contrato passa a ser indeterminado. Mas quem são os trabalhadores temporários? Para que serve esse contrato temporário? Todo final de ano, lá por outubro, novembro, você começa a ouvir que o comércio deve começar a contratação dos temporários. Esses trabalhadores temporários, eles são chamados para as empresas para atender demandas extras, né, com seus clientes. Os shoppings, principalmente, fazem esse tipo de trabalho no final de ano. Tem-se uma expectativa de um aumento de vendas, então, para que a empresa, o empresário do shopping não precise contratar um funcionário CLT que vai ficar apenas 1, 2 ou 3 meses ou 90 dias, né? Que ele poderia usar o contrato de experiência para isso, de uma forma não convencional, mas poderia usar. Mas o contrato temporário, você pode acabar com ele a qualquer momento. Ou seja, acabou minha demanda, eu ligo para a empresa ou mando um comunicado para a empresa que me passou o temporário e mando desligar. E aí eu vou ter os direitos dele até aquele momento do desligamento. Então os trabalhos temporários, os trabalhadores temporários são chamados para atender essas demandas que são sazonais, não são demandas que têm previsão de continuar, né? São demandas por época. Então, final de ano, os shoppings têm previsão de uma demanda de trabalho maior, eles chamam vários temporários para trabalhar. Acabou a demanda, diminuiu o serviço, eles começam a pedir a dispensa dos temporários. Importante saber, uma empresa não pode contratar o temporário diretamente pela Lei 6.019 de 74. Ela tem que contratar uma outra empresa que vai lhe fornecer, através da cessão de mão de obra, locação de mão de obra, os temporários. Então, eu vou contratar uma agência de emprego, a qual vai emitir uma nota fiscal para a minha empresa e todo mês eu vou pagar aquela nota fiscal que se refere à prestação de serviço por cessão de mão de obra daqueles temporários. Eu não posso contratar esses temporários direto pela minha empresa, para a minha empresa. Nem a própria empresa de agência de emprego, que ela deve ter um registro específico no Ministério do Trabalho para a contratação de temporários, pode contratar para si, ok? Ela tem que contratar esses temporários para um cliente específico. Então, nessa relação, vai entrar os conceitos de tomador de serviço, que é o cliente da empresa, da agência de emprego, e o cedente. Então, quando eu decido contratar os temporários, eu sou o tomador de serviço da agência de emprego, que vai contratar o empregado temporário em nome dela e colocar sob a minha gestão, ou seja, eu vou ser o tomador de serviço e a agência de emprego, o cedente da mão de obra. A gente vai ver isso muito precisamente
lá no Cefip, onde você tem que, lá no sistema da Cefip, do FGTS, Informação da Previdência, que você tem que indicar precisamente onde o seu temporário, o seu trabalhador de mão de obra terceirizada, em qual cliente ele está trabalhando. Por que isso? Porque o cliente, o tomador, responde junto com o cedente, de quem contratou em nome dele, pelos direitos trabalhistas e previdenciários desses temporários. Então, trabalho temporário é terceirização de mão de obra na modalidade da Lei 6.019 de 74, com as alterações da reforma trabalhista, que principalmente aumentou o prazo. Outra regra que a reforma trabalhista trouxe foi permitir esse contrato temporário para serviços da área fim da empresa e da área meio. Então, você pode contratar temporário para qualquer atividade da sua empresa, ok? Aumentou a demanda, ou você tem alguém que vai sair de licença maternidade, ou você tem um empregado que entrou pela Previdência e você precisa daquela mão de obra, você pode contratar uma empresa, uma agência de emprego para te trazer esse temporário, que vai poder ficar por 180 dias, prorrogado por mais 90 dias, ok? Importante, terceirização de mão de obra não é barato, tá, pessoal? Lembre-se que quando essa empresa, a agência de emprego, emitir a nota fiscal para a sua empresa, você estará pagando geralmente, mensalmente, férias, 13º, FGTS, INSS, além dos custos da nota fiscal, que vão depender do tipo de apuração contábil da empresa, se é lucro presumido ou lucro real, que aí você paga PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, além de pagar lucro e despesas operacionais, custos operacionais. Então, terceirizar a mão de obra não é barato. Muitas vezes vale mais a pena fazer um estudo e planejar uma contratação normal CLT, ok? A pessoa vai voltar daqui a 30 dias, eu já dou o aviso agora e já diminui esses custos do aviso. Vale o estudo, porque terceirizar a mão de obra não é barato. Acaba, no frigir dos ovos, saindo um pouquinho mais caro, tá ok? Apesar de que você tem a gestão por outra pessoa, por outra empresa, e o trabalho temporário você pode demitir a pessoa a qualquer momento. É só pedir para a empresa substituir o trabalhador ou encerrar o contrato, ok? Então, vale a leitura das regras que estão no material do curso de vocês, para vocês entenderem o conceito legal da coisa, propriamente dito, mas, em geral, contrato temporário é o que eu falei para vocês, é um trabalhador que vai à empresa para atender um aumento de demanda em geral, 90 dias no máximo prorrogado por mais 90. Pode acabar a qualquer momento, ok? Não tem aviso prévio, não tem contrato de experiência, tá ok? A qualquer momento esse contrato pode ser encerrado dentro desses 180 dias ou dentro da prorrogação de 90. Existem as regras previstas na legislação para prorrogação. As empresas que são agências de emprego que podem lhe fornecer esse trabalhador temporário devem ter um registro específico no Ministério do Trabalho, ok? Para te fornecer esse trabalhador temporário. E a sua empresa é o tomador de serviço, se ela contratar a agência de emprego, e a agência de emprego é o cedente. Os dois respondem solidariamente, subsidiariamente, sobre os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, se você terceirizou mão de obra, contratou uma agência de emprego, para você pagar a nota fiscal, o ideal é que você peça certidão do INSS, certidão do FGTS, a folha de pagamento com comprovante de pagamento do INSS, do FGTS do mês anterior, que você olha as rescisões de contrato, se tiveram ressalvas, se foram pagas, ou seja, confirme que a agência de emprego está cumprindo as obrigações. Por quê? Nessa relação de terceirização de mão de obra, quando um empregado terceirizado, seja ele temporário ou CLT normal, vai à justiça, ele aciona tanto o cedente, que é quem contratou ele, quanto o tomador. Então, se o cedente não pagar os direitos, o juiz manda que o tomador assuma as responsabilidades do que ficou faltando. Beleza? Então, vamos para o próximo módulo e cuidado com essas contratações por terceirização de mão de obra. Vamos para o próximo módulo.